Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Fabrício Velic, eu sou doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte e pela Catholique de Leuven, na Bélgica. O intuito deste canal é falar a respeito de temas de teologia para pessoas que se interessam por essa temática, mas que muitas vezes por questões de tempo ou por questões financeiras não têm condições de fazer um curso formal de teologia. Então, caso seja do seu interesse, se inscreva no canal e caso você queira ser notificado ou notificada a respeito de novos vídeos, tem um sino também aqui embaixo que você pode clicar e a cada novo vídeo você receberá um e-mail falando que ele foi postado. Bom, o tema que eu gostaria de falar com vocês hoje é a respeito da intolerância. A princípio, as pessoas podem pensar que esse tema talvez seja muito importante na situação atual que nós vivemos, mas curiosamente, praticamente eu pelo menos não conheço ninguém que se considera intolerante. É muito comum todos nós nos considerarmos tolerantes, né? Afinal, todos nós acreditamos que sempre estamos dispostos a ouvir a opinião do outro, sempre estamos dispostos a acolher posições divergentes e nunca consideramos nós mesmos como intolerantes. No caso do cristianismo propriamente dito, o cristianismo muitas vezes a gente sabe que ao longo da história não foi tolerante, foi bastante intolerante, não aceitando posturas e posições diferentes da sua, o que é característico da intolerância. E a gente lembra muito bem a respeito da Idade Média, do período em que a igreja cristã dominou a forma de pensar no Ocidente e as diversas atrocidades que foram feitas e por aí vai. Então a gente lembra disso, infelizmente é uma mancha que existe na história do cristianismo. Da mesma forma, porém, ao longo do tempo, a ideia de uma tolerância, principalmente religiosa, foi bastante difundida e até hoje essa ideia de uma tolerância religiosa ela é bastante difundida, ela é bastante pregada em diversos ramos do cristianismo. Então essa passagem da intolerância para a tolerância é algo que acontece e tem acontecido mesmo que a passos muito lentos. A gente vê que principalmente no Brasil ainda é enorme a intolerância religiosa, principalmente com as religiões de matrizes africanas. Então isso é algo que precisa ainda ser muito trabalhado no cristianismo. Mas algo que precisa ser além da tolerância, né? A gente já passou da intolerância, a gente tem passado para uma espécie de tolerância em alguma medida, mas mais do que isso, é necessário passar da tolerância para o diálogo. E esse ponto talvez é o que seja mais fundamental para o cristianismo contemporâneo. O cristianismo ele é chamado, de acordo com, se a gente for olhar a questão do Evangelho, as falas de Jesus, tudo que foi desenvolvido ao longo do Novo Testamento, a gente vê que a postura do cristianismo, ele não deve ser, de acordo com os ensinamentos de Jesus, claro, ele não deve ser um cristianismo intolerante, ele não deve ser um cristianismo tolerante, ele deve ser um cristianismo dialógico, ou seja, uma religião que esteja disposta a ouvir a opinião das outras religiões e a partir dessas opiniões, a partir das suas construções de fé, a partir daquilo que ela desenvolveu, essas religiões desenvolveram ao longo de sua história, o cristianismo ser capaz de aprender com elas e da mesma forma poder ensiná-las também algumas coisas, o que é característico da posição de diálogo, que, como eu já falei em outros vídeos, a posição dialógica é sempre aquela posição de que não é possível se considerar superior
aos outros, às outras pessoas e, consequentemente, às outras religiões. Então, é demandado do cristianismo atual não somente uma tolerância religiosa, não somente aceitar que os outros têm outras posturas e outras crenças e outras formas de dizer a fé e que nós simplesmente não ligamos para isso. Não é essa postura que é esperada do cristianismo que quer seguir os passos de Jesus. Muito pelo contrário, o que é demandado do cristianismo que quer andar como Jesus andou e que quer ser realmente um reflexo dos ensinamentos de Jesus é uma postura dialógica, é encontrar o outro e ver as outras religiões principalmente, as outras formas de pensamento, não como concorrentes, não como mentirosas, não como alguém que quer desvirtuar os cristãos e as cristãs do caminho de Cristo, mas muito pelo contrário, essas religiões, essas formas de pensar, essas outras formas de dizer a fé, elas devem ser vistas com um olhar dialógico, elas devem ser vistas como religiões que podem nos ensinar a nós cristãos e cristãs a uma forma melhor de se relacionar com Deus, uma forma melhor de se relacionar com o mundo, uma forma de sermos pessoas melhores. Então, o cristianismo atual, ele deve passar da intolerância, não para a tolerância simplesmente, mas para uma postura dialógica. Fazer isso é seguir o exemplo de Jesus, é seguir o exemplo daquilo que foi relatado nos evangelhos e é realmente anunciar que Deus é Pai de todos e todas e, consequentemente, deseja que todos e todas vivam em comunhão e em paz. Então, era isso que eu gostaria de dizer para vocês. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado e, novamente, fica o convite para se inscreverem no meu canal. E é isso aí. Até a próxima.